E o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, porque, como vocês sabem, eu gosto de histórias. E hoje eu trouxe a história da princesa e atriz de Mônaco, Grace Kelly. Então, né, eu gosto, pesquisei, já tinha visto. Então, aí hoje de manhã eu falei, tá, eu tava meio desanimada, falei, eu preciso gravar. Aí eu lembrei dessa história que minha mãe me contou e eu fui pesquisar mais. Mas antes já vou dar alguns recados, deixar bem explicado que eu não vi vídeos de nenhuma outra youtuber fazendo, ou youtuber fazendo vídeos, né, da princesa. Tudo que eu pesquisei foi do Google, então, né, não é cópia de ninguém. E é bom ressaltar que nenhuma dessas informações sobre a morte, o casamento, relações pessoais, não é nada 100% confirmado, ok? Porque no Google, se você for entrar no Google e pesquisar vídeos de youtubers, vocês vão ver que tem várias informações super diferentes. Então vale ressaltar que nada disso é 100% confiável. Só eles realmente sabem o que aconteceu, como era a relação. Então, se tiver alguma coisa diferente do Google ou de algum youtuber que você viu, não é culpa minha, como também não é culpa deles. É porque nada disso é 100% confiável, tá? Então é isso. Mas antes disso, já curte, comenta, compartilha, se inscreve, me siga no Insta, no TikTok. E acho que é isso. Tenho certeza. Assista os últimos vídeos e vamos pro vídeo. Grace Patricia Kelly foi o nome, né, de nascimento da princesa de Mônaco. Mas após ela se casar com o príncipe Rainier III de Mônaco, ela aderiu o sobrenome dele, que era Grimald. Então ficou Grace Patricia Grimald, né? Então acaba trocando o nome. Grace nasceu em 12 de novembro de 29 e lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, mais específico na Filadélfia. E ela sempre foi apaixonada por, né, pelo mundo da fama, dinheiro, e aos 10 anos de idade ela entrou no teatro. E vale ressaltar que eu ia falar Princesa Diana, que a Grace, ela foi uma das atrizes que mais fez filmes, digamos assim, mais importante, famosa, do início da década de 50. Grace vem de uma família rica e influente. Seu pai Jake, ou Jack, ele era empresário, ele competiu nos Jogos Olímpicos de remo. E a sua mãe, Margaret, ela era treinadora em uma faculdade lá na Pensilvânia. Então eles eram no mundo olímpico. Então quando eles descobriram que ela queria ser atriz, foi um choque, ainda mais naquela época, né? Muitas mulheres sofriam esse tipo de coisa quando diziam que queria ser atriz, isso pelo mundo inteiro. Até então, né? Até que o pai dela, Jake, disse que ser atriz era como ser prostituta. Porém, a fama de atriz da Grace durou apenas 6 anos, porque em abril de 56, Grace conheceu, né? Ela já tinha conhecido seu esposo e ela se casou em 56 com o príncipe Rainier III de Mônaco. E assim ela foi se afastando, né, das telinhas, por vários motivos que eu vou contar mais pra frente. Mas infelizmente durou apenas só 6 anos. Mas mesmo com todos impedindo a Grace de atuar, sua família, seu esposo, Grace ganhou um Oscar como melhor atriz e um Globo de Ouro como a melhor atriz em filmes dramáticos. Então, valeu a pena, vai. Mesmo seus pais não apoiando Grace, né, no mundo de Hollywood, aos 22 anos ela fez seu primeiro filme, que era Horas Intermináveis. E depois disso ela começou a fazer um filme atrás do outro e tal. Eu não vou trazer, né, todos os filmes que ela fez, porque
É, é muitos aqui, né? Muitos filmes pra mim resumir, falar pra vocês, então eu quero só fazer um resuminho. Inclusive o filme que ela ganhou, o Oscar, era o Amar é Sofrer, alguma coisa assim, desculpa se eu estiver errado, que não lembro muito. E mesmo todo mundo falando que não sei o que, os pais dela não apoiando ela, aos 22 anos ela fez o primeiro filme. E decorrente disso, ela foi virando a atriz que a gente conhece. Particularmente, eu acho ela linda. Linda, 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 linda. E em 55, Grace estava em um evento representando os Estados Unidos, quando, por amigos ali, ela conheceu o príncipe Rainier III e, né, se apaixonaram, digamos assim. E durante o ano inteiro eles ficaram se correspondendo. Acredito que seja por carta, eu não sei, não tinha, pra mim acho que não tinha telefone ainda. Então, durante o ano inteirinho eles foram, né, conversando e tal, só que de longe, até que mais ou menos em 56, não lembro muito bem a data, mas em 56 ele foi aos Estados Unidos visitar o país e visitar ela e tal. E no terceiro dia que ele estava lá, ele já pediu a mão dela em casamento e ela aceitou. Porém, nada sai barato, né? Pra se casar com ele, o pai teve que dar 2 milhões de dólares, senão o casamento não acontecia. Vale ressaltar que muitas pessoas, né, se você for pesquisar, dizem que ele não se apaixonou por ela, ele só viu uma oportunidade, já que o reino dele estava falido. Então, opa, tem dinheiro, né? Quem sabe? Então, dizem que pra ele se casar com ela, ele pediu 2 milhões de dólares. E como o pai, mesmo ficando meio assim, não gostou muito, mas pra agradar a filha, ele deu 2 milhões de dólares. E assim, eles se casaram. E na época ela tinha 25, ele 32. Parei, né? Minha língua tá meio enrolada. Não é uma idade muito longe, mas mesmo assim, essa idade causou conflitos entre eles. Dizem que eles tinham um casamento meio ruim, casamento estragado, que talvez tenham acontecido traições da parte dele, né? Não sei se tem a ver com a idade. Dizem que tem muita gente que afirma que é por ele ser bem mais velho que ela, isso causou, mas não sei. Como também ele viu uma oportunidade de reerguer, né, a vida dele. E ela, por mais que ela já fosse conhecida, famosa, ela queria ser princesa, né, aquele conto de fadas que ela achou que seria, mas infelizmente não foi. E em abril de 56, 18 de abril de 56, eles finalmente se casaram. Porém, assim que se casaram, o palácio, né, as pessoas importantes, digamos assim, o reino proibiu que ela atuasse. Disse que, né, não devia mais fazer isso, por mais que ela amasse, ela teve que se afastar. Então ela parou de fazer filme. Só em 62 ela voltou a fazer outro filme. E foi o último, foi quando ela deu basta, falou não vou mais atuar. Porém, tem fontes anônimas, fontes não tão confiáveis, já que, né, que disseram que foi o príncipe, ele foi o principal causador, né, a pessoa que mais impediu ela de ir atuar, que ele era o primeiro a receber o script do filme, era o primeiro a ler e que ele nunca gostava, então ele dizia que ela não podia atuar. E com isso ela foi deixando de lado. E a gente sabe que isso é verdade porque tem, né, os casos atuais acontecendo aí da princesa, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é da Inglaterra, que eu esqueci o nome. Ela é atriz maravilhosa. É Rachel? Não, acho que Rachel era o nome dela na série. Vou precisar aqui direitinho, vou colocar aqui pra vocês. Esse casal aqui. Ela, assim que ela se casou com o príncipe Harry, ela teve que sair do Instagram, sair de todas as redes sociais. Se vocês forem pesquisar, vocês vão perceber, né? Tem aí no Google contando a história. Então isso realmente acontece. Se você é uma pessoa pública, você acaba tendo que se afastar de tudo e se dedicar só à monarquia.
E neste casamento eles tiveram 3 filhos. Caroline, em 57, Albert, em 58 e Stephanie, em 65. E existem boatos, né? Como eu já disse, esse casamento não era feliz nem nada. Mas também existem boatos que ela não era uma boa mãe. Que, infelizmente, ela não era uma boa mãe. Ela, inclusive, vale ressaltar, vou colocar um parêntese, que nesta parte não é confiável ao filho que eu vou me referir, porque tem pessoas dizendo que é uma filha e outras pessoas dizendo outra filha. Enfim, diziam que ela não era uma boa mãe, que ela não tinha um relacionamento muito bom com os filhos e que ela batia em uma das filhas, dia sim, dia não, porque ela era muito, muito levada. Então, elas não tinham um bom relacionamento e que essa menina apanhava dia sim, dia não. Tem pessoas que dizem que é a mais velha, Caroline, que apanhava, que era difícil. Porém, também tem pessoas que dizem que é a caçula, a Stephanie. Então, eu não sei quem é, não vou afirmar nada. Porém, até hoje em dia tem boatos que é a Stephanie, porque ela teve uma adolescência complicada, que eu vou explicar mais pra frente. Mas que também não é confiável a fonte, né? A fonte não é confiável que seja realmente ela que apanhava. Mas, enfim, ela tinha uma relação ruim com os filhos. Inclusive, a Caroline, a mais velha, disse que ela e os irmãos eram mais próximos da Ama. A Ama é como se fosse uma babá. Que a Ama cuidava mais deles, no caso. Que a Ama era como uma mãe pra ela, pros 3, enquanto a Grace não. Que os 3, né, a Caroline, a Albert e a Stephanie, eram mais próximos da Ama, que o nome dela era Maury, do que dos próprios pais. Então diziam que eles eram secos, grossos, e que a Grace batia em um dos filhos. Mas vale ressaltar que tem fontes dizendo que o Albert nunca apanhou porque ele era uma criança muito boa. Pode ser que ele seja realmente quietinho, como pode ser que ele só via a irmã apanhar, então ele não queria apanhar, então ele ficava quietinho. Mas dizem que a Grace era assim por conta do casamento, que não era feliz, e por conta que os pais eram muito secos. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, porque conheço pessoas que apanharam a vida toda e são pais maravilhosos. Então, não acho que tenha alguma coisa a ver você apanhar ou não do seu pai, né? Você apanhar seus pais não é desculpa pra você bater nos seus filhos. Enfim, passaram-se alguns anos. Passaram-se alguns anos até que a caçula, Stephanie, estava com 17 anos. Ela estava aprendendo a dirigir. É só um parêntese. Vocês vão entender o porquê. Ela e Grace, né, estavam voltando da praia para o seu castelo em Mônaco, em Monte Carlo, especificamente. E que, enquanto elas estavam dirigindo, Grace estava dirigindo, né, a mãe, e a filha estavam no banco passageiro, elas sofreram um acidente. Tem muitas pessoas que dizem que foi acontecido de tal forma, outras dessa forma, mas foi essa forma que eu pesquisei. Passaram-se anos, até que em 14 de setembro de 82, Grace e sua filha Stephanie, a caçula, que já estava com 17 anos, estavam voltando da praia em direção ao seu castelo, seu palácio, em Mônaco, né, na cidade de Monte Carlo, e as duas sofreram um acidente de carro muito feio, e que o carro saiu da estrada e nisso o carro foi caindo ladeira abaixo. É aí que começa o problema. Tem várias pessoas que disseram que Grace morreu de uma forma e outras de outra. Mas essa foi a forma que eu pesquisei, tá? A filha caçula, Stephanie, tem sofrido até hoje porque pessoas acusam que ela foi a causadora da morte da mãe. Dizem que ela estava dirigindo o carro, porque Grace não gostava de dirigir, e como a Stephanie estava aprendendo a dirigir,
a mãe deixou ela. E que nisso, por algum motivo, ela errou e que, né, elas caíram ladeira abaixo. Por que acusam Stephanie? Porque no dia do acidente, Stephanie saiu pela porta do motorista, né? Depois que elas caíram, um carro parou, ela saiu do carro pela porta do motorista. Onde, né? Como quem sai da porta do motorista é o motorista. Só que isso já foi comprovado que não, a Stephanie não estava dirigindo. Quem estava dirigindo era realmente a Grace. A Stephanie precisou sair pela porta do motorista porque na queda a porta dela amassou e isso impediu que ela saísse pela porta do passageiro. Então ela teve que sair pela porta do motorista. Então já foi comprovado que ela não estava dirigindo. Porém, mesmo assim, continua acusando a Stephanie de ser a causadora da morte. Porque muitas pessoas dizem que ela era a menina que apanhava e que ela era uma menina muito difícil. Então, que elas também não tinham um relacionamento muito bom. Então, o porquê que isso tem a ver, eu não sei. A menina com certeza não jogaria o carro ladeira abaixo, sabendo que poderia morrer. Mas também tem gente que diz que elas estavam brigando, então a mãe se descontrolou e desceu. Ela já fez muitas entrevistas dizendo que ela não matou a mãe dela, que ela não foi a causadora do acidente, que talvez a mãe dela tenha errado o pedal, em vez de ela apertar o freio e apertar o acelerador. Eu não sei muito bem onde parou, porque a bateria acabou, então tava carregando. Mas enfim, infelizmente a Stephanie tem sofrido até hoje acusações de que ela foi a causa da morte da mãe e do acidente, mas já foi provado que não. Eu não lembro se eu já disse, mas enfim, a Princesa Grace, dia 14 de setembro de 82, ela faleceu aos 52 anos por conta de um derrame cerebral que diz ser causado por conta do acidente. Tem pessoas que dizem que o acidente foi causado por causa do AVC, que ela teve um AVC e se perdeu, perdeu o controle e bateu, mas aonde eu vi diz que o derrame foi causado por conta do acidente, tá? É importante falar que tem essas duas opções. O funeral dela aconteceu dia 18 de setembro, 4 dias após o acidente, né? E teve vários famosos lá e tal, inclusive a princesa Diana estava lá no dia do funeral. E em sua cidade natal, né, na Filadélfia, tem um monumento dela em um rio para homenagear ela. E tem muito mais histórias sobre o casamento, sobre a relação, como foi os filmes e tal. E eu pretendo trazer. Hoje eu quis fazer só um resuminho. Perdão se o vídeo não está tão bom, é que eu não tô acostumada a fazer vídeos tão sérios assim, onde tem como posso falar, um roteiro, então talvez fique algumas partes perdidas, mas eu vou ir melhorando conforme eu vou fazendo. Então eu vou trazer sim, eu vou estar colocando pra vocês durante o vídeo fotos e tal, e eu pretendo fazer sobre o casamento dela, que foi, meu Deus, foi, até hoje muitas pessoas se inspiram no casamento, no vestido dela. E eu quero me aprofundar mais na vida particular dela. Então eu vou trazer também. Mas por hoje é só. Obrigada por assistir até aqui. Como eu falei, tem vídeos, tem fontes no Google que está totalmente diferente desse vídeo. É porque realmente não tem uma prova concreta de que realmente aconteceu desta forma essas coisas, tá bom? E isso, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, seguindo isso no TikTok. Esse vídeo foi um pouco estressante pra mim, porque a minha ansiedade tá no limite esses dias, então eu ter um roteiro foi algo bom, mas ao mesmo tempo foi algo ruim, porque
eu errava, então eu tinha que parar e eu ficava estressada. Eu ficava estressada, ficava chateada. Mas eu acho que deve ter ficado bom, né, o vídeo. É isso. E acho que é só. Ah, eu vou dar um recado aqui que foi até minha mãe lembrou. Dinheiro não é tudo nessa vida, fama não é tudo nessa vida. O príncipe, o esposo, queria mais fama, queria mais dinheiro. Então ele achou uma que queria a mesma coisa que ele. E ainda fez ela pagar 2 milhões de dólares, que não é pouco. E ela, achando, né, que a realeza é o conto de fadas, aceitou casar. Dizem que ela era completamente apaixonada por ele, mas por conta que o casamento não era feliz, ela foi se desgastando. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Mas preze a felicidade, não o dinheiro e a fama. Eu sei que é difícil. O casamento com o príncipe não é um conto de fadas, tá bem longe de ser. A gente tem histórias acontecendo ao vivo, né? Tipo, hoje em dia, e a gente sabe que não é. Então, foquem na felicidade, tá bom? E é isso. Tchau!